Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você estude para o concurso da Polícia Federal, especificamente para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista 2025. Nós aqui da La Concursos, nós estamos disponibilizando cursos inteiros, completos, atualizados e competitivos para que vocês aí se estudem com uma garantia, estudem com uma eficiência, estudem com material de qualidade aqui na La Concurso. Então nós temos aqui várias playlists, uma playlist completa de língua portuguesa, de raciocínio lógico, estatística, contabilidade, informática, arquivologia, direito administrativo, constitucional, direito penal, legislação com algumas aulas específicas. Ah, professor, então está aqui nessa playlist? Sim, essa aqui temos várias playlists completas, é só você pesquisar no nosso canal da LAC. Detalhe, professor, eu quero material, eu quero estudar de forma organizada. Então, eu faço um convite do fundo do coração para que você ajude esse nosso grande projeto aqui da La Concurso. Por apenas R$ 39,90 você vai ter todo o nosso curso, esse curso, mesmo curso do YouTube, tá? Esse mesmo curso, você vai ter todo o material didático, material de apoio do professor gratuitamente, e você vai ter direito também ao nosso personal coach, que o nosso personal coach nada mais é, nada menos que um planejamento. Cara, papo sério, acredite, confie. Com essa playlist, se você estudar ela de passo a passo, eu tenho certeza que você estará disputando aí vagas neste concurso. Tudo bem? Então venha com a gente, R$ 39,90, você vai ter direito a esse suporte pedagógico. Espero vocês. Valeu, tchau, tchau. Meus amigos, minhas amigas, olha só, vamos aí para a terceira e última parte da nossa aula. Não é uma aula, um mini curso sobre atos administrativos. Cara, papo sério, não é papo de professor, não é papo de vendedor. Se você assistir essas três partes, fazendo essas anotações e depois você revisar, cara, você tem tudo para mandar muito bem na prova, né? Na sua prova, pode ter certeza disso, né? Então vamos lá, agora a gente está entrando aqui, né? Atos normativos, né? Estamos estudando o quê? Classificações, espécies de atos, né? Atos normativos. Professor, atos normativos. Atos normativos vem de norma. É isso mesmo, de norma. Então, são atos, né, que a administração pública vai editar para normatizar alguma coisa, né? Os atos normativos são aqueles que emitem um comando abstrato, ou seja, né, para todos, né, abstrato, não é um comando real, atingindo de forma indistinta todas as pessoas que se encontram na mesma situação jurídica, né? Então é abstrato, uma situação abstrata que está sendo normatizada. Então são gerais e abstratas, é uma característica dos atos normativos, né? Visa a correta aplicação da lei, não podendo inovar no ordenamento jurídico, né? Esse assunto aqui é um assunto muito importante, ele é fundamental, tá? Atenção, atenção, olha aqui comigo, cara, né? Então, para o exercício dos atos normativos, né, a administração pública não pode inovar. Por quê, professor? Porque quem pode inovar é somente a lei. E a administração pública não edita leis, né? Edita atos, né? Que tipo de atos? Aqui, ó, decreto, né? Regulamentos, resoluções, deliberações, regimentos e as instruções, né? Faltou aqui instruções, né? Por quê? Então, o poder legislativo que tem a função de inovar no ordenamento jurídico, é a função legislativa. Então, no poder de normatização do poder legislativo, o poder dos atos normativos do poder executivo, eles têm limites de atuação. Então, necessita obrigatoriamente de quê? De um amparo legal, de uma lei. Nunca se esqueça disso, né? Professor, se o decreto, por exemplo, extrapolar os limites da lei, se o decreto extrapolar os limites da lei, esse ato tem tudo para ser sustado pelo próprio Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo, ele susta os atos, né? Professor, eu quero um exemplo disso. Tudo bem, né? Nós temos hoje, né, o Estatuto do Desarmamento, tá? Aqui no Brasil, e o Estatuto do Desarmamento, ele determina, né? E determina lá quais são aí os requisitos para o porte de posse e porte de armas. Beleza, ok, tá lá, né? E aí? O presidente Lula, no exercício das suas atribuições, né? Logo que ele assumiu
a presidência, ele editou um decreto, ele revogou o decreto anterior, ele editou outro decreto. E esse outro decreto de normatização para posse, né, e porte da arma de fogo, ele extrapolou os limites da lei. E aí o Congresso Nacional reunido, o que o Congresso fez? O Congresso foi lá e sustou esse ato. Por que isso? Porque, olha aqui, a aplicação do direito. O exercício dos atos administrativos estão subordinados à lei. Não pode inovar. E o decreto estava inovando, né? Estava tirando direito, né, daqueles que tinham direito de portar armas, né? Beleza, né? Professor, e aí? Cara, tem exceção? Tem exceção. Regra geral. Todos os atos normativos não podem ferir a lei, né? Tem que normatizar nos limites da lei e decorrem da lei, ponto final, exceto um tipo de decreto que é chamado decreto autônomo. Professor, o que significa decreto autônomo? A palavra autônomo significa si próprio, né? Ou seja, esse decreto ele não está previsto em lei, mas ele é permitido a sua edição, é chamado decreto autônomo. Então, o Poder Executivo, o governador do Estado, o presidente da República, o prefeito, né, qualquer uma dessas pessoas, né, políticas, elas vão editar decretos autônomos, e esses decretos autônomos são os únicos casos que não têm amparo na lei. Professor, por quê? Porque a Constituição Federal, né, ela traz essa legitimidade. Ó. Antes não era assim. Ó, em 2001, através da emenda constitucional 32, né, o que aconteceu? Passou a existir os decretos autônomos. Passaram a existir os decretos autônomos previsto no artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. Tá? Ok? Então vamos lá, né? Isto é, decretos editados como atos primários, né? Atos que decorrem diretamente do texto constitucional, a matéria dos decretos autônomos. Beleza, ok. Então você tem que saber que o decreto autônomo é um decreto que está legitimado na Constituição, tem que saber que o decreto autônomo não precisa de lei, tem que saber que lá na Constituição é o artigo 84, o artigo 84 da Constituição são as atribuições do presidente da República, inciso 6º da Constituição. Beleza, ok, né? E aí, professor, o que acontece? Esses decretos autônomos, né, ele visa o quê? Dar condições de gestão. Aí, ó, condição de gestão para o Executivo, né? Por quê? Porque antes nós não tínhamos essa prerrogativa. Então, tudo tinha que passar pelo Legislativo, ou seja, era lento, né? E esse decreto autônomo só pode ser objeto de 2 matérias, tá? Somente de 2 matérias, né? Olha aqui, né? Ó, 1, tá? 2, ó. Somente essas 2 matérias aqui, ó, tá? Vamos lá, primeiro, organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, né? Então é o seguinte, né? Desde que não implique aumento de despesas, ok? Esse aqui é o primeiro requisito, né? E não pode criar e nem extinguir. Como assim, professor? Por exemplo, você pega lá a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ok? Tem a Superintendência de Fiscalização. A Superintendência de Fiscalização está subordinada à Superintendência, a Superintendência de Fiscalização está subordinada ao Secretário Executivo. Ok, está aqui, Secretário Executivo. O governador decide vincular a Superintendência de Fiscalização lá na Secretaria Adjunta do Meio Ambiente. Ou seja, ele sai de um lugar e sai para outro. Houve alteração? Sim. Isso aí precisa de lei? Não precisa. Um decreto autônomo está coberto. Por quê? Porque ele vai tirar essa unidade administrativa vinculada a essa secretaria adjunta para outra secretaria adjunta. Ou seja, não há aumento de despesa. Agora, preste atenção. Para criar um órgão, criar uma secretaria, né, que é um órgão, né, e extinguir necessita de lei, tá? Não pode ser feito pelo decreto autônomo. Bacana? Fechou, né? Então aí, isso aqui é importante para quem já foi gestor, sabe disso, né? Se não tivesse isso, pô, a administração pública fica amarrada. Eu leio o Diário Oficial todos os dias, né? E eu vejo aí diversos aí decretos de reestruturação dos órgãos públicos, né? E a segunda matéria dos decretos autônomos são a extinção e funções de cargos públicos, né? Ó, cargos públicos. Primeiro, a gente sabe, né, que cargo e função
só podem ser criados por lei, tá? Só que um decreto pode extinguir esses cargos e funções, ó, tá? Agora, a regra para extinguir o cargo ou função de confiança, né, ele tem que estar vago, né? Então tá vago. É também um outro instrumento de gestão do que a Constituição concedeu aí para a Constituição concedeu para os gestores. Então vamos lá, se tem lá 30 cargos vagos, então através de um decreto, ele vai extinguir esses cargos. Opa, professor, mas olha só, professor, mas não foi uma lei que criou? Sim, foi uma lei que criou. A lei criou, mas o decreto autônomo, que ele tem origem primária, ou seja, diretamente da Constituição, permite que ele faça isso. Agora, o que você tem que prestar atenção? Que a extinção de cargos e funções somente quando estiverem vagos, né? Vagos. Um ato administrativo normativo pode ser impugnado mediante ação direta de inconstitucionalidade pelos órgãos e autoridades constitucionalmente legitimados, né? Desde que sejam atendidos os pressupostos da ação. Então, outra coisa, que é o controle da administração pública, né? Nesse controle da administração pública, nós vimos o quê? Que esses atos aqui também estão sujeitos o quê? À apreciação do judiciário, que é o princípio da inafastabilidade do judiciário, né? Beleza. Professor, e agora? Atos ordinários. Então, nós temos aqui atos normativos, beleza? Que vão ditar normas, tá? Atos ordinários. Professor, o que são atos? É do dia a dia, tá? Aí, ó. Buscam disciplinar o funcionamento da administração, bem como a conduta funcional dos seus agentes. Apresentam um caráter interno, tá? Então, atos primários, o que você tem que... atos ordinários. Qual que é a palavra-chave? Você tem que trazer a prerrogativa de quê? Que são atos, né, de característica interna. São direcionados ao desenvolvimento da própria máquina administrativa, a própria máquina administrativa, tem fundamento no poder hierárquico e somente vinculam servidores que se encontram subordinados à autoridade que os pediu, não atinge os administrados, porque ele é somente interno, não criam para os administrados direitos ou obrigações, são exemplo dela. Instruções, portarias, ordens de serviços, provimentos, avisos, né? Então são atos ali ordinários da administração do dia a dia. Professor, e aí, você tem que entender lá atrás, o que é um ato, cara? Ato, né? O que é um ato? Ato é a forma como a administração pública conversa com o mundo exterior. Então, como é que ele vai conversar internamente? Através de atos ordinários. Lembrando que não criam, né, direitos nem obrigações, tá? E agora, atos enunciativos, né? Enunciativos, né? Ou seja, de declaração. A administração pública tem uma função pública. Ah, professor, eu preciso de uma certidão. Cara, a certidão é o quê? Está certificando um nada consta, por exemplo. É o nada consta. Ah, eu preciso de uma certidão, né, negativa de débitos junto à prefeitura para eu poder participar de uma licitação. Ok. Vai ser ditado o quê? Uma certidão. Aí, ó. São aqueles em que a administração apenas atesta, certifica uma situação já ocorrida, ou então emite alguma opinião sobre o assunto técnico jurídico de sua competência. Professor, e aí? São o quê? Certidões, né? Certidões aí, ó, de dívida ativa, atestados, parecer, apostilamento de contratos, né? Então são atos enunciativos, eles vão só apenas declarar algo que já aconteceu. Muito importante para o exercício dos direitos, né, dos contribuintes, né, do cidadão, né? E agora, professor, atos punitivos. A administração pública também vai punir, tá? Então é chamado atos punitivos, né? Isso aqui está muito aí vinculado ao poder disciplinar da administração pública, né? São aqueles que visam punir ou reprimir as infrações de natureza administrativa cometidas pelos agentes ou administrados perante a administração. Professor, pelos agentes, tudo bem, o cara foi lá, né? E descumpriu um dever funcional. Ele recebeu uma punição de advertência, ok, um ato punitivo. Ele recebeu uma suspensão de 15 dias, é um ato punitivo. Professor, e os administrados? É muito simples, né? O que acontece? Os administrados é terceiros, né? Então, vamos lá, né? Que os administrados, né? O cara recebe uma multa, né? Uma multa lá ambiental, é um ato punitivo, uma multa ambiental, uma multa de trânsito, né? Ok? Perante os administrados internos. Então, ele tem os atos, ó,
Os atos ordinários, somente interno, ok? Os atos punitivos, ele pode ser tanto interno quanto externo. Ó, internos, né? São frutos do poder disciplinar, decorrem da relação do servidor-Estado. Ok, exemplo, demissão, né? As penalidades externas são as penalidades aplicadas sobre os administradores, administrados, está escrito errado ali, uma consequência do exercício do poder de polícia, por exemplo, multa, interdição de atividade, destruição de coisas, né? São todos atos punitivos. Bacana, então muito fácil. Professor, como é que pode cair isso na prova? Na prova vai estar escrito lá, né? Ah, dentre os atos abaixo, qual deles é um ato punitivo? Você tem que lembrar que é uma punição, e essa punição pode ser tanto interna quanto externa. Bacana? Bingo, 10, né? Vamos seguir. E agora, pessoal, agora nós vamos para o nosso último tópico, né? Esse tópico ele é importantíssimo, né? Professor, e aí? Ato administrativo. Beleza, é uma declaração, né, de vontade da administração pública, né? Ele é unilateral. E aí, professor? Cara, esse ato administrativo, ele vai ser extinto, tá? Professor, o que é extinção? Cara, extinção é quando ele deixa de quê? Ele deixa de emanar efeitos jurídicos e administrativos, né? Então ele vai ser extinto, né? Professor, e aí, cara? Cara, essa extinção aqui, meu, tá? Ó, 95%, tá? 95%, ó, 95%, mais de 95% dos atos, né? Eles são extintos de forma natural. Professor, por que isso? Lembra que eu falei para vocês que os atos administrativos eles foram feitos para ter um resultado prático e a administração pública vai fazer de tudo para manter isso, é por isso que tem o Instituto da Convalidação que nós vamos estudar, é nessa parte da aula. Como assim extinção natural? Cara, foi lá, um ato de aposentadoria, o cara se aposentou, pronto, extinguiu o direito, pronto, já está em gozo da aposentadoria, né? Então, a extinção natural do ato, né, do objeto do ato, é o cumprimento dos seus efeitos, né, de forma natural, de extinção dos atos administrativos é pelo cumprimento dos seus efeitos, né? Então, cumpriu seus efeitos a extinção natural, que é 95%. Um ato punitivo, por exemplo, o cara levou uma suspensão de 15 dias, ele foi lá, cumpriu a suspensão de 15 dias, bingo! Houve a extinção do ato administrativo, né? Desse ato, porque ele cumpriu seus efeitos, né? Bacana, fechou 10, né? E aí, professor? Aí nós temos aqui duas extinções, né? Que são de exceção. Ó, exceção, tá? Exceção. Eu disse que mais de 95% dos atos tem extinção natural. Aí você tem aqui a extinção subjetiva e a objetiva. Tá? Professor, suspensão subjetiva é quando o desaparecimento do sujeito que se beneficia. Aí, ó, tá? Então, lá o sujeito que vai receber os efeitos administrativos e jurídicos do ato, ele desaparece. Então, o que acontece? É inviável a realização da vontade do ato administrativo, como sendo inviável, tá? Inviável a realização, tá? Como é inviável a realização dos efeitos do ato administrativo, ele vai ser extinto de forma subjetiva. Subjetiva porque é inviável. Ele é legal, ele é perfeito, está tudo certinho, só que desapareceu a pessoa que vai se beneficiar. Logo, não tem condições do seu cumprimento, né? E aí, professor, aqui, objetiva é o nosso núcleo de atenção, tá? Forma objetiva, né? É o desaparecimento do objeto em situações acidentais. Aí, ó. O que é situações acidentais? O ato foi editado e no decorrer da execução do ato aconteceu algo. E esse algo é chamado situações acidentais. E essas situações acidentais vai levar ao fenômeno jurídico chamado de extinção dos atos administrativos. Professor, quais são as situações acidentais? Isso você tem que saber para concurso, tá? Olha aí, nós temos o quê? A anulação, ok? A revogação, a cassação, a caducidade e a contraposição. Assunto que despenca. Então, é o seguinte, forma objetiva, situações acidentais, anotem aí, anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Anulação,
revogação, cassação, caducidade e contraposição, né? Opa, e aí, professor? Cara, eu vou bater uma real. Eu tenho muito tempo nessa vida de concurseiro, né, de concursando aí. E vou falar para você, tá? Não quero te assustar não, mas eu vou ter que bater uma real. Acho que a gente não pode ter auto-engano na vida, né? Ó, papo sério com vocês. Eu não consigo enxergar um aluno ser aprovado em concurso público se ele não sabe o que é uma anulação, uma revogação, uma cassação, uma caducidade e contraposição. Não consigo enxergar, né? Beleza, então vamos lá, né? Então a extinção, né? Aí é o seguinte, né? Vem comigo aqui, tá? Efeitos, né, da extinção, tá? Nós temos efeitos aí, né? Efeitos da extinção, principalmente no que? Na revogação, anulação, cassação e assim por diante, né? Então nós temos efeitos, tá? Nós temos efeitos, né? Nós temos dois tipos de efeitos, tá? Nós temos efeitos aqui, ó, ex tunc e ex nunc, tá? Ex tunc e ex nunc. Cara, aprenda de vez. Eu confesso para vocês, eu já errei essa questão aqui diversas vezes aqui, porque a gente confunde. Ex tunc e ex nunc, tá? Confunde. E aí, professor? Aí eu usei, né, um atalho para memorizar. Você põe a cabeção, a cabeça da pessoa, onde tem os neurônios, né, que está a cabeça, né? São efeitos, né? Então você pega aqui o ato, né? Aqui esse ato, vai bater no cabeção. Se bate na testa, tum, a cabeça vai para trás. Então, se a cabeça vai para trás, ele vai o quê? Ele vai o quê? Retroagir. Ó, retroagir. Então, ex tunc, ele vai retroagir os efeitos. Beleza? E ex nunc, professor? Ex nunc é o quê? O cabeção. Aqui é a mão, é o ato. Bateu na nuca, né? Ó, pum, aqui na nuca, né? E aí, professor? Então, a cabeça não vai para frente, ó, pum, ok, né? T de testa e N de nunca, né? Então, o quê? Esse ato administrativo é daqui para frente. Então, ele não retroage. Tá? Não retroage. Então, temos ex tunc e ex nunc. Beleza, né? Então, vamos lá. Ex tunc, retroage. Os efeitos retroagem. Quando ele fala retroage, significa dizer que lá na formação do ato administrativo ele vai deixar de existir. A gente vai falar sobre isso, né, Léo? Expressão de origem latina que significa desde então, ou seja, desde o seu nascimento, desde a época. Assim, no meio jurídico, quando dizemos que algo tem efeito ex tunc, significa que os seus efeitos são retroativos à época da origem dos fatos a ele relacionados. As decisões definitivas no controle concentrado têm, em regra, efeito ex tunc, né? Aí, ó, nas decisões definitivas, o que é isso aqui, o controle concentrado? É o quê? No Poder Judiciário, né? Então, ó, retroativo, né? Ex nunc, daqui para frente. Expressão latina que significa desde agora e desde então. Assim, no meio jurídico, quando dizemos que algo tem efeito ex nunc, significa que seus efeitos não retroagem, valendo somente a partir da data da decisão tomada. A revogação de ato administrativo opera efeito ex nunc. Tá? Então, nós temos aí, tá, dois efeitos, ex tunc e ex nunc. Tá? Isso aqui é básico, isso aqui também é importante, cara. Não só para essa aula, né? Vários momentos aí a gente utiliza esse conceito, tá? Então, entenderam? Cabeção, a mão, bateu no testão, cabeça vai para trás, é ex tunc, tunc de testa. Nunca bateu cabeção atrás, a cabeça vai para frente. Então, ex nunc, daqui para frente, né? Só para você fixar, normal, ó, o ex tunc é quando o ato ele vai ser anulado. Cara, isso aqui eu já fiz, tem tantas questões de concurso com isso, mas tantas, você não tem ideia. E o ex tunc é quando os atos serão o quê? Revogados, por exemplo. Tá? Não só revogado, a caducidade também, né? A caducidade aqui, a cassação, né? Tudo tem efeito o quê? Ex nunc, daqui para frente, né? Beleza? Daqui para frente, então não retroage, né? Ok. Beleza? Fechou. Professor, administração pública, professor, tá? Ela editou um ato, beleza.
Se ela editou o ato, ela teve uma motivação, teve um objeto, sim, tudo certinho. Onde que está escrito que a administração pública pode rever seus próprios atos? Cara, isso está escrito tanto na Lei 9.784/99, quanto decisões do Supremo, né? Ó, tá? Ele pode fazer isso, né? Ok? Lá diz claramente isso, né? Aí, ó. E aí, professor? Ok, tá? Vem comigo agora, né? Vamos falar da anulação. Quando a gente fala de anulação, você já sabe, né? Que essa anulação vai ter efeitos ex tunc. Beleza? Essa anulação, tá? Ela vai ter por motivo para se anular que o ato ele foi ditado pela ilegalidade. É ilegal. Se o ato é ilegal, significa dizer que esse ato que deveria seguir as normas da lei está contrariando a lei. Se ele contraria a lei, é como ele não se tivesse existido. Então ele retroage, ele volta lá desde então foi formado, ele vai o quê? Ser retirado do mundo jurídico através da anulação. O cara da prova vai trocar a palavra anulação por revogação, né? Então a anulação, né? Olha aí, ó, se dá quando o ato é extinto por razões de ilegalidade, ou seja, quando ocorre em desconformidade do ato com a lei. Tá? Então, os atos administrativos têm que seguir a lei. Se não segue a lei, ele vai ser anulado. Anulado. Na prova, o cara vai trazer a palavra revogação. E aí, professor, vem comigo. Anulação, né? Ó, então, a anulação, ela pode ser tanto, tá? Anulação pode ser tanto, ó, tanto, né? Por decisão administrativa ou judicial. Ou judicial, beleza? Aí vamos lá, administrativa, ó, a súmula do Supremo Tribunal Federal 346, a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Aí, ó, ele pode nulidade, né, de anulação, né? Então ela pode declarar, não só o Poder Judiciário, né? Beleza. E a súmula 473, isso aqui é muito importante. Tá? Muito importante. Muito importante, cara. Aí vem. A administração pode anular, tá? Se anular, é porque ele está ilegal. Ó, não é isso? E ele vai ter efeitos o quê? Né? Efeito ex tunc, né? Seus próprios atos. Quando? Aí, quando? Qual o motivo? Qual o motivo? Eivados de vícios que tornam ilegais. Aí, ó. Só usa o vermelho, vou usar o vermelho. Né? O que o prof não faz, né? Em prol do aluno. Então ele vai estar o quê? Ó? Ilegais, ó. Ilegais, ó. Porque deles não se originam direitos. E esse porquê deles não originam direitos é a explicação do ex tunc. Aí, ó. Por quê? Então ele vai retroagir. Aí, ó. De novo, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Vírgula, porque deles não originam direitos. Ponto e vírgula. Agora ele vai falar o quê? Da revogação. Ou revogá-los. Aí, ó. Ou revogá-los. Por motivo de conveniência e oportunidade. Então, a revogação, ela se dá exclusivamente por motivos de conveniência e oportunidade. E essa conveniência e oportunidade, né, a revogação é da administração pública, né? Beleza? Ok, né? Ok, né? Ó, respeitados os direitos adquiridos, ou seja, né? O que é isso, professor? Respeitados os direitos adquiridos, né? Significa dizer que ele não vai retroagir, que vai ser daqui para frente. Ou seja, o ex nunc, né? Professor, não entendi da revogação. Sim, o que acontece, né? Ele foi ditado. Vamos dizer o seguinte, né? Vamos dizer o seguinte, né? A administração pública, a prefeitura, né? Ela concedeu, né? Uma permissão para o restaurante utilizar a calçada, colocar uma mesa ali, né? Das 18 horas até as 22 horas, por exemplo.
né? Então está ali, foi um ato. A administração pública verifica que ali agora está atrapalhando as pessoas que transitam na calçada. Então a administração pública vai revogar daqui para frente. Por que ela vai revogar? Qual o motivo? Conveniência e oportunidade. A conveniência e oportunidade. Então a revogação ela é administrativa. E claro, se o cara passou a ter algum direito, ele vai manter esse direito. Ele não pode exercer o daqui para frente, né? Daqui para frente que ele não vai exercê-lo, né? Fechou 10, né? Em todos os casos, tá? Tanto anulação administrativa quanto a revogação, né? Ele pode ser o quê? Objeto da apreciação judicial. Ou seja, o princípio da inafastabilidade do judiciário, o controle da administração pública, né? Então pode recorrer aí o judiciário se você se sentir prejudicado. E nesse sentido, né, a legislação aqui sobre anulação, todo esse amparato aqui de normas, né, porque nós não temos um código de administrativo no Brasil. Se nós tivéssemos um código de direito administrativo, seria tudo mais fácil para o professor, né? Vamos lá. Lei 9.784, né? A administração deve anular seus próprios atos, olha, ó. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Ou seja, né, já trouxe a legislação, né, o que foi normatizado pela súmula 473. Beleza? Ok. Professor, e aí? Tá? E aí? A administração pública, quando ela anula, ela está no exercício do quê? No exercício da sua autotutela. Qual que é o princípio da autotutela? O princípio de você poder rever seus atos. Ah, encontrou uma ilegalidade, anula. Não é mais interessante para o município, você revoga. Você revoga por conveniência e oportunidade. Beleza. Professor, eu vi na súmula, né, a apreciação do poder judiciário. Isso diz respeito ao quê? O princípio, né, da inafastabilidade, né, inafastabilidade do judiciário. Então vamos lá, artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito. Olha aí, tá? Lesão. Então, se eu me sentir lesado com o ato administrativo que foi revogado, foi anulado, eu não concordo com isso, recorri administrativamente, a administração pública não atendeu, não deferiu o meu pedido, eu posso recorrer ao judiciário, uma ação judicial, vai lá na Fazenda Pública lá e pronto, na Vara Fazenda Pública, né? Beleza? Aí, ó, não só a lesão, como a ameaça do seu direito. Isso por quê? Porque nós adotamos no Brasil, no direito administrativo, o sistema de jurisdição única. Tá? Como assim, professor? Nós temos o quê? Que é direito administrativo, né? Nós temos, por exemplo, né, na França, que é assim, lá nós temos o sistema, né, de jurisdição administrativa. É como nós tivéssemos um poder judiciário exclusivo para as questões administrativas. Nosso constituinte não quis criar, né, uma outra figura, um outro órgão específico para isso. Falou, não, vai ser o Poder Judiciário. O Poder Judiciário. Então, a nossa Constituição adotou o modelo de sistema de jurisdição única, né, que aqui ele vai, né, atender todas as causas dos particulares, como também, né, da própria administração pública, do Estado, né? Sistema de jurisdição única, né? Ok, beleza. Cara, não sei se você percebeu, eu sempre costumo, né, trazer conceitos aqui, né, para sempre revisar, né? E aí, cara, dezembro de 2023. Dezembro de 2023. Ou seja, quase 2024, né? Súmula 665 do STJ. Cara, isso aqui é importante, é inovação jurídica. O direito administrativo ele não tem tantas inovações, mas quando tem, você tem que saber. Porque, cara, examinador gosta de cobrar isso. Súmula 665 do STJ. Você viu no comando da questão, você viu nas alternativas, súmula 665 do STJ, automaticamente, gatilho mental. O que ela vem falar? Ela vem falar o seguinte, né? Tá? O que ela vem falar? Né? Depois eu vou falar para vocês. Né? Vamos supor, né, que o sujeito, ele faltou 45 dias ao serviço sem justificar.
logo ele recebeu falta justificada. Isso é abandono de cargo, né? E aí, todos os estatutos dizem que é 30 dias. Ele foi 45 e vai lá, a administração pública abre um processo administrativo disciplinar sumário. E o governador, o prefeito, o presidente, ele vai o quê? Aplicar a pena de demissão. Beleza. Aí o cara não concorda. Beleza. Ele pode recorrer ao judiciário? Sim. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição, princípio, né? Da inafastabilidade, né? Aí, ó, não, a lei, né? Como é que é? Aí, ó, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão do direito. Ou seja, eu fui demitido, eu não concordo, eu sinto que houve uma lesão no meu direito, eu vou recorrer ao Judiciário. Beleza. Aí o que a súmula fala? Ok. A súmula fala o seguinte, tá? A súmula fala o seguinte. A súmula fala o seguinte, ó, preste atenção, eu não posso, o Poder Judiciário não pode avaliar o mérito, somente a questão processual. Tá? Então não pode isso, o mérito do gestor. Então a decisão, os motivos que levaram a administração pública a tomarem aquela medida. Não pode, não pode, não pode. Professor, por quê? Porque se o Poder Judiciário, né, entrar no mérito administrativo, ou seja, na conveniência e na oportunidade, ele estará o quê? Ele estará invadindo a independência do outro poder, né, que é o poder executivo, né? Ah, professor, vamos voltar no exemplo lá da calçada, sim? Então a prefeitura, o que foi? Revogou o ato, né, administrativo em relação lá à cedência da calçada. Né, para o cara colocar a mesa do restaurante dele, o comerciante fica pé da vida e recorre ao judiciário. E o poder, o que acontece? Né? O judiciário não vai poder, né, apreciar esse motivo. Por que não vai poder? Porque ele não vai entrar no mérito administrativo, ele só pode entrar no processo. O que é o processo? A lei diz, por exemplo, que ele tem que ser notificado 30 dias antes, se ele não foi. Aí houve um erro processual. Agora, então a pessoa para ir ao judiciário somente erro processual. Isso que diz a súmula 665, né? O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, a pessoa que está disciplinar, sim, mas por analogia, isso aqui ela vai ser aplicada em diversos âmbitos do direito. Restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato. Olha aí. Então, o Poder Judiciário, ele vai analisar o quê? O procedimento. O cara não teve oportunidade de se defender, ou seja, né? Você o que aconteceu? Você aí feriu o princípio da ampla defesa. Aí o Poder Judiciário vai anular esse ato. Né? Por quê? Porque não está dizendo que o cara fez ou não fez, é processual. Tá? Ou a legalidade. Aí, ó, legalidade. Tá? Beleza? Ó, à luz dos princípios do contraditório, ampla defesa e o devido processo legal. Ainda ele restringiu mais ainda, né? Não sendo possível a incursão do mérito administrativo. Não sendo possível, né? Ressalvadas. O que acontece, né? Ó, quando a gente coloca o mérito administrativo, né? Esse ato aqui, ó, provavelmente ele foi motivado. Lembra a motivação da teoria dos determinantes dos atos, né? Aí, ó, ok? Ó, então, o que acontece? Motivos determinantes. Então, esses motivos aqui têm que ser verdadeiros. E esses motivos aqui, ó, tá? Ó, ressalvados, hipótese de flagrante ilegalidade. Teratologia. O que é teratologia? Isso aqui é um juridiquês, né? Que significa, né, monstruoso, o conjunto de monstruosidade, ou seja, esses motivos aqui foram monstruosos, né? Então, ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Então, não pode, né? Por exemplo, aqui, vamos colocar essa desproporcionalidade. O cara faltou uma semana consecutiva, tá? Cara, e aí? Não é abandono de cargo. O cara teve um mérito administrativo que avaliou que é abandono de cargo. Aí, com certeza, ele vai recorrer ao judiciário ou não. Para aí. Você está sendo desproporcional, além disso é ilegal, então vamos anular seu ato.
Bacana? Então, desproporcionalidade da sanção aplicada. Ah, o cara teria lá, né, por exemplo, lá no estatuto, né, ele observa lá que não era pena de demissão, né, o cara aplicou pena de demissão, por quê? Foi desproporcional a sua sanção, né? Então, de novo, isso aqui vai cair, ó, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do processo e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível a incursão do mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, né? Beleza, né? Ok, né? Estamos estudando o quê? Nós estamos estudando aqui a anulação, né? Beleza, né? Então é o seguinte, anulação é por quê, professor? Anulação porque está ilegal. Professor, vamos lá. Competência, vício de competência. O que é o vício de competência, né? Excesso de poder. É um exemplo, incapacidade civil, função do fato, né? Mais erro, dolo, coação, simulação, fraude, usurpação da função, né? Tudo isso aí leva a legal. Motivo, quando se demonstrar inexistência ou falso, né? Teoria dos motivos determinantes, então o cara colocou lá os motivos, e os motivos são totalmente errados, os motivos têm que ser verdadeiros, os motivos não aceitam conserto, não aceitam consertos, né? Por isso que fala motivo, teoria dos motivos determinantes, quando há vício que no objeto na forma serão inválidos quando contrariar os dispositivos legais que o regem. Por exemplo, não foi publicado, né? Então não vai ter efeito, sendo que a relação do objeto também estará viciado quando for considerado imoral, impossível ou indeterminado. Então o objeto tem que ser possível, tem que ser moral. Finalidade do ato, nós temos a finalidade genérica, né, e específica. O vício se dará com a eclosão do que se denomina desvio do poder ou de finalidade, ou seja, o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto em lei, havendo uma dissonância entre o objeto e o fim perseguido com a emanação do ato, né? Beleza, então esses aqui são os principais motivos de quê? De vícios do ato, né? Professor, e o prazo de prescrição, né? O que é um prazo de prescrição, né? O que é prescrição? É quando perde o direito, o ato foi editado. Beleza, teve algum vício. Aí 30 anos depois descobre. E aí, cara, já passou, o direito não acolhe aquele que dorme. Então, para anular, regra geral, prazo 5 anos. Regra geral, 5 anos. Então, prescreve, né? O direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Então, qual que é o prazo para a administração pública anular seus próprios atos? 5 anos. Agora, quando o ato ele é editado, né? Ele foi editado contra a lei e ele foi editado, né? Ó, com má fé, não tem prazo não tem prazo de prescrição. O direito sempre vai punir de dobro aquelas pessoas que agirem com má fé e aquelas pessoas reincidentes, né? Por quê? É porque é uma forma de você ter uma função pedagógica do direito, né? Então o cara editou um ato, né? Ele usou lá uma fraude, por exemplo, induziu a pessoa ao erro, ele agiu com má fé, ele já sabia que o ato era ilegal, ele tentou maquiar aquela situação. Então, ele vai, 5 anos estou livre. Negativo. Se comprovada a sua má fé, não tem o prazo de 5 anos. Não tem o prazo de 5 anos, né? No caso dos efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Aí, ó, então o cara está recebendo, né? Tá recebendo lá um pagamento ilegal, não foi por culpa dele. Tá? Então, o primeiro pagamento, né? O que já decaiu, né? Consideram-se exercício do direito de anular qualquer medida a autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Beleza, ok, né? Professor, prescrição, anotem aí. Tá? Lei de improbidade administrativa. Lei de improbidade administrativa. Que é a lei 8.429 de 90
94. Isso, né? 8.429 de 94, Lei de Improbidade Administrativa. Em 2021, em 2021, a Lei de Improbidade Administrativa sofreu alteração significativa. E o prazo na Lei de Improbidade Administrativa agora são 8 anos, tá? Isso pode cair na prova, tá? Então, a Lei de geral, 5 anos. Lei de Improbidade Administrativa, 8 anos, né? Convalidação dos atos, professor, tá? Convalidação dos atos, né? Antes de falar de convalidação dos atos, professor, eu editei um ato. Beleza. Qual o ato que você editou? Existe prazo de revogação? Não. Por que não existe? Porque é daqui para frente. Tá? Por que eu vou revogar um ato? Porque está surgindo efeitos, claro, né? Não está extinto, e porque é uma conveniência, uma oportunidade, uma decisão, um mérito administrativo do poder público. Então, ele vai daqui para frente. Então, a anulação, prazo precisa para anulação, não é para revogação. A revogação pode acontecer a qualquer momento. Você pode estar gozando aquele direito 50 anos. Houve uma decisão administrativa, daqui para frente, esse direito não gera direito adquirido, pronto, acabou. Ele pode ser o quê? Ele pode ser... Aqui em Cuiabá mesmo, por exemplo, nós temos ali um restaurante um dos mais antigos, tradicionais aqui, que é do Chopão, né? Tá? Inclusive, eu já fui muito nesse restaurante aí, muito mesmo, gosto bastante aí de frequentá-lo, né? E lá ele usa a calçada, ele tem uma autorização há mais de 50 anos que ele usa aquela calçada, né? Se um dia a administração pública decidir, né, que não é mais plausível, bingo, acabou, tá? Acabou, ele vai revogar. Convalidação. Olha que coisa interessante, né? O ato administrativo foi feito para ser revogado, para ser extinto? Não. O ato administrativo foi feito para o quê? Para ele cumprir seus efeitos, né? Só que é o seguinte, vem comigo, a administração sempre vai fazer de tudo para salvar os atos. A administração pública vai fazer de tudo para corrigir, para consertar os vícios do ato. De tudo. E o nome desse conceito chama-se convalidação. Por exemplo, vamos lá, um vício gravíssimo, vício de competência. O ato deveria ser ditado pelo secretário de Estado, ele foi ditado pelo superintendente. Logo, o ato tem um vício de incompetência gravíssimo, ilegal, inclusive, porque a lei diz que era o secretário. Ah, vamos anular esse ato. Não, né? Você não vai fazer um ato, você vai anular o ato para depois você fazer um outro ato sobre o assunto. Não, você vai convalidar. O que é convalidar? Você vai republicar esse ato, tá? Com que o agente correto, com o secretário assinando esse ato. Bingo, você convalidou. Então, a convalidação é o ato administrativo pelo qual a administração retifica, conserta, saneia o vício até então de um ato ilegal. Então, é um instituto de salvamento dos atos administrativos. Cai demais, cara, cai demais, né? Cai demais. Artigo 55 da nossa lei aqui. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público e nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Aí, ó. Então, quando, olha só, né, convalidação, vem comigo, né? Quando ele for ter defeitos sanáveis, ou seja, podem ser corrigidos, competência é um deles. Professor, o que não pode ser consertado? Motivo. Então, se o cara colocou aqueles motivos são falsos, ele não pode alterar os motivos. Teoria dos motivos determinantes, que determinou a edição do esse ato vai ter que ser anulado, não vai ter jeito, né? Agora, a maioria é o quê? Ele vai ser consertado. Agora, você somente convalida um ato se não causar prejuízo, tá, a terceiros e nem à administração pública, tá? Então, você faz isso. Ok, beleza? Vamos ler de novo. Ó. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público e nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Beleza. O ato de convalidação sempre terá efeito retroativo, tá? A data em que o ato ilegal foi produzido. Sempre retroativo. Lembra que eu falei para você que o superintendente assinou o ato? Aí o que acontece? 3 meses depois assina o secretário. Essa republicação do ato, esse conceito da convalidação, ele vai retroagir
ao nascimento desse ato. Para quê? Para legitimar todos os efeitos que foram produzidos com a sua edição. Tá? Não são todos os defeitos possíveis de conserto pela administração. O vício em relação ao motivo e à finalidade jamais poderão ser sanados. Cara, isso cai. Então não pode consertar o motivo. Motivo, teoria dos motivos determinantes, importante. Finalidade, finalidade pública, né? Não pode alterar isso. Quanto à competência, admitir-se-á a convalidação, desde que não se trate de competência exclusiva, sendo que a convalidação, nesse caso, receberá o nome de específico de ratificação, né? Então ele ratifica o ato, né? Ele tira a pessoa errada e coloca a pessoa correta e pronto, está resolvido. Convalidação. É importante? Demais. É fácil? Sim. Tá? Sim. Confirmação dos atos. Supremacia do interesse público. Princípio basilar da administração pública. Supremacia do interesse público. O ato foi ditado ilegal. Bingo. Isso já aconteceu na minha vida da carreira de gestor. Tá? O ato foi ditado ilegal. E aí, professor? O ato foi ditado ilegal. Cara, papo sério, tá? O ato foi editado ilegal, né? E aí, professor? Vem comigo. Se você anular esse ato, ele vai trazer graves prejuízos para a sociedade, para a administração pública. Então, o que acontece? Ele vai confirmar, sabe que é ilegal, mas sabe também que se você retirar esse ato, porque os efeitos já são muito grandes na sociedade, você vai confirmar esse ato. Então a administração tem o dever de anular o próprio ato quando verificação de alguma ilegalidade, ressalvado-se quando somente poderá deixá-lo de fazê-lo quando constatar que a anulação do ato trará um prejuízo muito maior à coletividade do que a sua manutenção, né? Então pronto, né? Então ele vai retirar ele do mundo jurídico, ele vai manter no mundo jurídico, tá? Beleza? Entenderam o que é a confirmação? Então você tem convalidação é uma coisa, a confirmação é outra, né? Revogação, aí ó, revogação, né? Revogação é por conveniência e oportunidade. Ah, professor, o Poder Judiciário pode revogar os atos? Não, do Executivo não pode. Por quê? Porque revogação é um instituto exclusivo do administrador. Outra pessoa não pode revogar, porque ali é a manifestação da sua vontade, não é isso? Ou seja, do mérito administrativo. É um instrumento discricionário, olha aí, ó, discricionário, pelo qual a administração extingue um ato por razões de oportunidade e conveniência. Lembra da calçada? O cara está lá, razão de conveniência, né, usando as mesinhas na calçada. Né? Na revogação, pressupõe-se que o ato seja legal, olha aí, ó, ele é legal. Sendo legal, ele não retroage, então vai ser ex nunc, daqui para frente. Né? Apenas não estaria mais em consonância com o interesse público vigente. A revogação somente pode ser decretada pela própria administração e restringe-se a um exame de mérito dos atos discricionários. Ok. Não podem ser revogados os atos vinculados, né, eu sei, né, os atos consumados ou exauridos. O que é isso? Cara, já houve extinção natural do objeto, então não tem como ele ser revogado. Atos que integram um procedimento e atos meramente enunciativos, ou seja, uma certidão. O cara emitiu uma certidão, né, uma certidão negativa de débitos. Beleza? E aí? Aí ele vai revogar essa certidão? Não pode. Por quê? Porque ele vai surgir efeitos, né? Então não pode. Então os atos enunciativos não podem ser objetos de quê? De revogação. Agora, quando o ato enunciativo ele foi editado de maneira fraudulenta, com inverdades, né? Com dolo, com ilegalidades, ele vai ser anulado. Tá? Vamos falar de exame. Tá? Todos os atos, nós temos dois tipos de exame, né? Exame de mérito e exame de legalidade. Tá? Exame de mérito e exame de legalidade. No Poder Judiciário, ele vai só ter o quê? Exame de legalidade. Beleza? Ok, né? Na administração pública, ele vai ter o exame de mérito e o exame de legalidade. Na anulação, exame de legalidade. Na revogação, exame de mérito. Ok? Mérito.
Somente os atos discricionários podem ser revogados, ok? Né? Discricionários que a lei dá certa liberdade de atuação. Pode ser declarada somente pela própria administração, não retroage, é da nunca daqui para frente os efeitos desse nunca. Por quê? Porque ele é legal. Tá? Legalidade. Devem ser efetuados nos atos vinculados e discricionários. Beleza? Pode ser declarado tanto pelo Poder Judiciário quanto pela própria administração. Possui efeito retroativo de ex tunc, daqui para trás, ó, tá? Ele retroage. Por que ele retroage? Porque lá na sua formação ele constou um vício contra a lei, de legalidade, de ilegalidade. Logo, é como ele não se tivesse existido. Então, todos os efeitos ele retroagem. Ah, professor, recebi uma verba. Beleza, né? Você vai ter que devolver, né? Salvo, né? Quando a boa-fé, que é daqui para frente, vai suspender, né? Cassação do ato administrativo. Vamos lá. E agora, professor? Cassação, né? Essa cassação aqui é uma punição, tá? Então, o que acontece, né? O que é cassação? Cara, ele não vai ser revogado, ele não vai ser anulado, ele vai ser cassado. A cassação é uma forma de retirada do mundo jurídico de forma subjetiva. Então, por quê? Porque você sofreu uma punição, né? Por exemplo, né? Vamos lá, vou dar um exemplo para você. Lembra da calçada lá do Chopin? Então, é o seguinte, o cara, ele poderia colocar lá as mesinhas até as 22 horas, beleza? Só que o cara está deixando 24 horas. Ou seja, está descumprindo, tá, os ditames do ato lá que você teve autorização. E aí, o ato vai ser revogado? Não. O ato vai ser anulado? Não. Vai ser cancelado, desculpa, vai ser cassado. Ou seja, eu vou retirar uma punição, né? Ocorre quando o particular descumpriu alguma exigência que deveria permanecer atendida, para que pudesse continuar a se beneficiar pelos efeitos do ato. A cassação tem um caráter nitidamente punitivo e é praticada no âmbito do exercício de um poder de polícia administrativa. Então, isso aqui é a cassação, né? Esse aqui é muito utilizado lá em serviços públicos, né? Então, o cara tem uma concessão, o cara tem uma permissão, né, para utilizar um serviço público, né, para explorar um serviço público, só que ele está explorando, tá, em desconformidade daquilo que foi, né, passado para ele. E aí, ele vai ser o quê? Cassado esse ato administrativo. Tá? Vai ser cassado. Caducidade. Aí, caducidade. Tá? Pô, caducou. Caducou o direito, que o direito deixou de existir. Então, caducidade deixou de existir. Por qual motivo? Por um outro direito. Então, o que acontece? Você tem lá, né, a autorização da calçada na rua, né, da mesa na calçada do restaurante. Aí vem uma lei posterior proibindo o município, né, de autorizar. Tá? Então, o que acontece? Ele vai caducar. Vamos tirar a lei, vamos colocar assim, tem um ato, né, um ato lá, vou facilitar. Tem um ato que concedeu lá ao dono do restaurante colocar a mesinha na calçada. Beleza? A calçada não é do restaurante, é do poder, é um bem público, bem de uso comum do povo. Bingo. E aí, professor? Aí é o seguinte, tá? Aí é o seguinte. Aí o prefeito edita um decreto proibindo, tá, esse tipo de ação. O que acontece? Um ato legalmente jurídico, um ato administrativo posterior caducou. Ou seja, ocorre quando após a aprovação de um ato advém uma norma tornando inadmissível uma situação até então permitida. Então, antes você podia, aí vem uma norma, um decreto, uma lei posterior, dizendo que não pode mais. Ou seja, aquele ato seu que foi concedido, ele não vai ser anulado, ele não vai ser revogado, ele não vai ser cassado, ele vai ser um instituto ele caducou. Ele perde os seus efeitos e automaticamente você não vai poder utilizar lá a calçada, né? E a contraposição, professor, né? Contraposição, né? O ato se extingue no instante em que a administração emite um outro ato cujos efeitos se contrapõem ao anterior, né? Então, uma contraposição é quando sai um ato posterior contradizendo o anterior. O ato que colocou um servidor estável em disponibilidade
naturalmente será considerado extinto no momento em que este servidor for aproveitado no outro cargo público. Observe-se que o ato de aproveitamento se contrapõe à disponibilidade. Bacana, então a contraposição é quando vem um outro ato que contrapõe o anterior e então o anterior ele deixa de existir, ele vai ser extinto no mundo jurídico, né? E aí falamos de anulação, falamos de revogação, falamos aí de, né, convalidação, falamos de contraposição, tá? Contraposição, e falamos aqui também de caducidade e cassação, tá? Pô, então, cara, aula bacana, hein? Pô, terminamos aí, terceira, última parte da nossa aula, né? Aula um pouco longa, mas atos administrativos é assim mesmo, né? Um dia você vai descobrir que dentro de você mora uma versão mais forte e plenamente capaz de seguir em frente. Eu vou ler de novo porque isso aqui serviu para mim, serve para mim, deve servir para você também. Um dia você vai descobrir que dentro de você mora uma versão mais forte e plenamente capaz de seguir em frente, né? Beleza? Cara, eu ia encerrar a aula, mas veio uma coisa aqui na minha cabeça e eu quero passar para vocês, cara. Não sei se você sabe, mas eu passei, né, por um tratamento de câncer muito severo, passei por radioterapia, quimioterapia, rádio acabou comigo, meu câncer de colo de reto, não era tão simples, fiz a cirurgia, entendeu? Usei bolsa de colostomia por 10 meses, não foi fácil, né? E uma certa vez eu estava já usando a bolsa de colostomia, né? Já fazia um tempo, moro em apartamento, um sábado para o domingo, umas 10 horas da noite, toca a campainha. Não estava esperando ninguém, não interfonou nada. Falei, algum problema. Fui lá, claro, abri a porta, era a síndica do prédio. Ô, seu Luiz, tudo bem? Tudo, né? Tem um vizinho aqui que teve alta hoje aqui do hospital, ele tem a bolsa de colostomia e compraram a bolsa errada. Você tem dois exemplares para poder emprestar? Eu falei, claro, fui lá, peguei, entreguei e fiquei condicionado de visitá-lo, né? E aí eu fui, né? Foi sábado, eu fui na terça-feira, na quarta-feira visitá-lo, eu fui lá, não vou falar de nomes, né? E aí, cara, eu fui visitar ele estava desestruturado emocionalmente. Eu nunca tinha visto, destruído, cara. Tá, cara, eu falei, não, meu, cara, e ali, entendeu? Ali, assim, eu vi aquilo, eu falei, cara, e assim, eu conversando com ele falou o problema dele, claro que eu não quero falar que a minha dor ou a dor dele, qual que era maior, eu acho que, cara, a sua dor sempre vai ser maior do outro, porque você que passa por aquilo, né? Não estou fazendo isso, né? Eu olhei lá, eu vi o procedimento dele e falei, cara, né, o dele não foi nem de câncer, dele foi fazer um procedimento, aí aconteceu outra coisa, entendeu, tal. Assim, o meu foi muito mais grave, né? Aí eu olhei para mim, você mora uma versão mais forte e plenamente capaz de seguir em frente. Desculpa o palavrão, eu falei assim, puta que pariu, eu fui forte pra caralho. Eu fui forte pra caramba. Tá, cara, eu fui porreta. É isso aí. Valeu, tchau, tchau.